Boa tarde para você que está aí. Então voltamos aqui, Cast com você 2024, dando continuidade aí nessa série de episódios que vai trazer para você a história da Keller Williams aqui no Brasil, através da KWSP e do grupo KW com você. E hoje, quem assistiu o último aí, eu até busquei o finalzinho do episódio no carro, me lembrar do que a gente falou, né? Mas a gente está aqui com um convidado bem especial, responsável aí por todo esse movimento que está começando aqui, responsável por tocar a minha vida, tocar a vida do Paulo, e a gente está fazendo esse mover acontecer. Então, vamos à devida ordem. Estou aqui com Paulo Molina. Bom dia, boa tarde. Sócio. Paulo, não precisa se apresentar, porque já tem 2 episódios de apresentação já nossa. Já está mais do que apresentado. Só vocês assistirem, né? Que está tudo lá. Mas aqui está José Federighi. Prazer aí para quem não me conhece ainda. Obrigado, Samuel. Obrigado, Paulo. Bem-vindos, Zé. De estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse movimento que é a Keller Williams e para onde a gente quer ir, né? Com certeza, com certeza. E vamos lá então, eu acho que assim, Zé, o primeiro passo acho que é o pessoal te conhecer um pouco melhor. Então acho que convém, não vou contar a história inteira sua, senão tem que pegar uns 2 episódios, né? Mas dá aquela sintetizada lá, nasceu dentro da imobiliária, enfim, até o momento que chega a Keller Williams. Eu hoje tenho aí mais de 30 anos de mercado imobiliário, nasci dentro de uma imobiliária, meu pai era corretor de imóveis e frequentei espaços de venda, escritórios, plantões, desde pequeno, né? No fim de semana, como ele tinha que trabalhar todos os fins de semana, ele me levava em alguns momentos com ele e eu participava da dinâmica do dia a dia dos plantões e era sempre interessante. E ao longo da minha vida eu fiz engenharia, fiz alguns MBAs e acabei retornando para o mercado imobiliário com ele, numa oportunidade de ser sócio dele, a saída do meu tio, que estava querendo fazer... Tinha uma imobiliária na Zona Oeste de São Paulo, desde a década de 70, começo dos anos 70, e que meu tio queria fazer outras coisas, montar restaurante e tal, e acabei comprando a parte do meu tio e virando sócio do meu pai. E isso foi até 99, quando meu pai saiu da sociedade e outras pessoas entraram, meu irmão e mais alguns amigos. O Jonas entrou nesse segundo momento. Ele entrou no primeiro, depois saiu e voltou. Tá. Que é o Jonas, meu irmão. E não teve nada de herdado, você comprou a sua parte. Não, meu pai vendeu a herança. Né? Vendeu a herança. Tá aí já uma primeira lição importante para quem está assistindo aí, né? Já começa. Como um bom corretor de imóveis, ele vendeu a herança. Muito né? bom. E é um fato Pros interessante. Pros herdeiros, né? Que é melhor ainda. Né? E é um fato interessante que ele faleceu no mês seguinte a receber a última parcela da venda da empresa, quando ele fez a venda realmente em 99, né? Estava doente, sofreu um processo, um câncer de intestino. Mas meu pai sempre foi um cara muito dinâmico, conhecia muita gente, um cara que realmente foi sempre um modelo aí para a gente de conduta, de ética, de posicionamento, né? Então, e aí, de 2000 a 2008, a gente cresceu a empresa. Em 2008 vendi a empresa, a Frema. Eu e os meus sócios, né? Vendemos a Frema para Brasil Brokers, viramos sócios da Brasil Brokers. E depois de 2 anos de earnout, alguns isso foi sócios... 2000 Isso foi 2008, março de 2008, quando a gente fez a venda. E aí nós fizemos o earnout até 2010, que era o processo de compra. Muita gente acha que é uma coisa simples, né? Mas de verdade, essas compras que tiveram na década de 2000, até 2010, 2012, eram compras onde você tinha um plano de negócios, dizia quanto valia, e o investidor fala, não, beleza, só que você tem que entregar. Se você não entregar, você devolve o dinheiro que você recebeu. Então você tinha um compromisso de entrega do valor que você tinha colocado lá no Excel. O Excel aceita tudo. Uhum. Então a gente fez a entrega em 2010. Em outubro de 2008 o Lehman Brothers quebra, no meio do nosso earnout, o que atrapalhou bastante o nosso resultado, mas a gente conseguiu entregar 95% ainda do que a gente tinha planejado. Obviamente a gente tinha planejado entregar o dobro do que estava no papel, mas é a vida, né? E foi um grande aprendizado. Mas ainda assim foram 95%. Ainda assim foram 95%. Zé, e
Até na intimidade aqui já te chamar de Zé, né? Que a gente conversa bastante, mas... e até uma curiosidade aqui, que dentro desse processo todo dessa companhia que veio crescendo no Brasil nessa época, aí, o seu case foi um dos poucos que teve essa entrega, né? Olha, a gente naquele ano de 2009, né, de 2008 para 2009, a gente ganhou o troféu do melhor, né, como é que você compara coisas incomparáveis, né? Então você comparava percentual de atingimento. Então, se cada operação, porque eram operações muito diferentes, tinham operações no Brasil inteiro, e eles adquiriram, né, eu fui a primeira operação, nós fomos, né, eu e meu sócio, fomos a primeira operação a ser adquirida pós IPO. A IPO foi em dezembro de 2007 e a gente foi a primeira aquisição. E aí o earnout tinha a ver com aquilo que você tinha se colocado como objetivo. Então tinham pessoas que tinham um objetivo e, obviamente, toda a mensuração era em cima do que você estava entregando, do resultado que você se propôs, né? E nós ganhamos um troféu do maior atingimento, né, naquele ano. E foi bacana. 2010 foi bastante desafiador, porque tinha ainda um acréscimo de 20% em cima do que a gente entregou em 2009. Falar um pouquinho mais perto do microfone. Puxa um pouquinho nessa aí. Então, foi um processo, foi um aprendizado muito grande. Essa parte de, né, você, apesar de eu ter um MBA em finanças, eu nunca tinha atuado no mercado financeiro. E a maneira como o mercado financeiro trabalha é um pouco diferente do mercado imobiliário. Foi um aprendizado muito grande. Terminando o earnout, a gente teve uma reestruturação. E em 2011 nós fizemos a fusão de 3 empresas, de 3 operações, que era a Delforte Price e a Frema, né? E juntamos essas 3 operações numa única operação. Eu tive lá os sócios da Delforte e da Price junto comigo nesse processo. E aí fui lá, Brasil Brokers, né? E fomos crescendo a operação. E acabei como responsável da Brasil Brokers no estado de São Paulo até 2017, quando eu saio da Brasil Brokers e vou cumprir um período de não compete de 4 anos. E aí me mudo para Portugal. E aí vou lá conhecer, né, um processo. A gente pegou, né, eu acho que para quem viveu o mercado imobiliário naquela época, a gente vinha num crescente assim impressionante, né, de 2000 até 2012, 13 foram anos de crescimento do mercado, as empresas fazendo IPO, injeção de capital, as empresas de São Paulo saindo para o Brasil inteiro, comprando terrenos em diversos lugares, e essa expansão meio desenfreada acabou repercutindo em determinado momento, e o mercado começou a sofrer um processo de estagnação, que culminou muito com o final da Olimpíada, e eu acho que tem uma data que é psicologicamente muito importante, foi quando o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha, que aquilo parece que deu uma... Degringolou o negócio. Parece que as expectativas das pessoas, aquilo foi meio que um anticlímax, e a partir dali a gente viu, né, uma dificuldade muito grande, e o mercado imobiliário as vendas começaram a ficar cada vez mais difíceis, os estoques, os lançamentos com muita competição, ações trabalhistas, né? A gente tem essa questão no Brasil muito forte. E também várias mudanças de bloco de controle dentro da empresa, uma empresa de capital aberto, né? Nesse período de Brasil Brokers eu fui conselheiro da empresa. Foi um aprendizado também muito interessante. Fiz um curso, né, de conselheiro. Fiz o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC. Me formei como um conselheiro lá, para entender quais as responsabilidades que eu estava assumindo, né? Não é só dar opinião, né? Não é só dar opinião, né? E é uma responsabilidade muito grande você participar das decisões de uma empresa de capital aberto, né? Porque você acaba influenciando o investimento de milhares de pessoas que põem dinheiro naquela empresa, né? Com certeza. Então foi mais um aprendizado, né, desse mercado corporativo. E aí estou em Portugal lá, passando 4 anos de não compete, avaliando o que
quando no primeiro ano que eu cheguei em Portugal, fiz 50 anos. Então é uma data emblemática, acho que para todos nós, né? A maneira de pensar, a maneira de avaliar a nossa vida, a nossa carreira, a nossa família, o que a gente já fez, o que a gente quer fazer, qual é o legado que a gente começa a pensar em deixar, né? Não é só uma questão de conforto financeiro ou conforto de vida. E nesse período, eu chego em 2017, primeiro ano é sensacional, Portugal é um país super acolhedor, por mais que a gente veja notícias aí que às vezes falam o contrário, como em qualquer lugar, né? A gente tem pessoas boas e pessoas ruins, mas é um país muito acolhedor, uma cultura muito próxima da nossa. E por que foi Portugal? Foi Portugal porque eu tenho dupla nacionalidade, minha mãe é nascida em Lisboa, então foi uma decisão muito fácil, né? A ideia era fazer um doutorado lá, que acabou não acontecendo, porque a minha esposa entrou num mestrado primeiro do que eu, mais competente e mais inteligente, e eu acabei cuidando das crianças nesse período e ela pôde se dedicar ao estudo. Foi a época que você começou a trabalhar de Uber? Eu fui Uber, fui comprador de supermercado. Né? E atleta, né? Atleta, é isso aí. 6 horas por dia de ginástica, pelo menos. E fizemos uma coisa que eu acho que foi um grande desafio, você ir para um lugar onde você conhece poucas pessoas e desenvolver um novo grupo de amigos, né? de relacionamentos, né? Então, esse foi um grande aprendizado também. Hoje tenho muitos amigos em Portugal e muitos deles, graças a Keller Williams também, que tem uma operação bastante interessante lá. Isso foi interessante porque tem um lance de rejuvenescer mesmo, assim, né? Porque a minha prima, ela foi pro Canadá, quando eu fui para lá visitar ela, para mim, eu tive uma impressão clara que ela, tipo, voltou 10 anos mais nova, assim, quando eu encontrei ela lá. E é muito sobre essa dinâmica de você vai para um lugar novo, você tem que refazer, então volta ciclo de amizade, um meio social, mesmo, né? Eu acho que o desafio tem que ser constante na nossa vida, né? E eu com 50 anos, praticamente aposentado, digo que talvez aquilo que de repente é ao mesmo tempo o paraíso pode virar o inferno. E essa questão de você ter um tempo livre, sem um objetivo, sem exatamente saber para onde você quer ir, né? Porque a gente fez uma mudança, ao mesmo tempo todo o nosso patrimônio, tudo que a gente tinha continuava no Brasil, né? Nossas fontes de renda e tudo mais, ou seja, eu não fui para lá para montar um negócio. E aí a gente vive um aprendizado muito grande, que é essa questão cambial, né? Você tem que viver num lugar onde você gera sua renda, senão você corre riscos desnecessários, ou você transforma o seu capital de uma moeda para outra, e aí você sabe exatamente como as coisas acontecem. Mas isso foi criando uma cobrança muito forte, né, do que fazer, de qual era o objetivo, para onde a gente ia. E aí quando apareceu, através do meu irmão, um convite para a gente conhecer a Keller Williams americana e entender qual que era o processo dela de expansão no mundo, a gente entendeu, eu e ele conversando, que poderia ser uma oportunidade. Eu nunca tinha ouvido falar, mas muito distante, sobre a Keller Williams. A Brasil Brokers, inclusive, fez uma visita para a Keller Williams um pouco antes de eu me desligar. E aí a gente começou um processo. Isso aí a gente já estava Isso a gente estava em 2019. Foi antes da pandemia, né, que você contou depois que... Foi tipo... Zé, e me conta uma coisa, você mudou com a família lá, a Silvia, sua esposa? Silvia, Quantos Sofia, anos de casamento? A gente completa agora, dia 7 de março, 31 anos. 31 anos. Ela me atura esse tempo inteiro. Quando vocês foram, os 2 filhos, a Sofia e o Roberto já tinham nascido. O Roberto tinha 13 e a Sofia tinha 7. Bacana. E para eles foi tranquilo essa troca, essa movimentação, então, foi uma essa aventura, adaptação? Né? Obviamente, a ideia de ir era muito mais bacana do que depois que você chega lá, né? Mas a gente construiu a ideia toda, chegamos já no meio das férias de julho, né?
Então, verão na Que Europa. é as férias mais longas lá, né? Eles voltaram um ano na escola para começar o mesmo ano que eles começaram em janeiro aqui, em fevereiro, novamente em 1º de setembro, que é quando começa o calendário europeu-americano, né? Que ele vai de setembro até final de maio, e aí tem junho e julho, metade de junho, julho e agosto, as férias compridas, né? Que são as férias de verão. Sim. Uma coisa que eu demorei para entender, depois eu já entendo razoavelmente bem. Mas a gente chegou lá e já fez uma viagem longa, de quase 30 dias, por países que eles não conheciam. Eles escolheram o roteiro, né? Então nós fomos para a Finlândia, Noruega, Dinamarca. Aí foram viver uma vida de europeu, né? Aí, uma oportunidade ali, tudo próximo, né? Poder desbravar. Ao mesmo tempo, uma viagem, talvez num dos lugares mais caros do mundo, acho que só o Japão hoje é mais caro do que lá para você fazer turismo, mas a gente fez de uma maneira, né? Voo low cost, Airbnb, então a gente ficou, né, vivendo como se fosse uma pessoa que morava lá. Acho que isso foi muito interessante para eles, né, conhecer a dinâmica dos lugares, andando de transporte público. Os lugares são realmente, lá é o primeiro mundo, eu diria. A organização, a maneira de pensar da sociedade, né, de um lado, em alguns outros lados são meio controversos, mas eles têm uma maneira de pensar bastante interessante. As coisas funcionam no horário. Se o ônibus vai passar às 10h11, às 10h11 ele passa lá, se chegar às 10h12 você já perdeu o ônibus. Então realmente foi um aprendizado e eles se divertiram muito. Então quando chegaram para a escola nova, amigos novos. E o negócio foi acontecendo. Foi acontecendo. Legal. E até a questão da língua acho que ajuda, né? Facilita, né? A adaptação, né? Eles estudavam aqui num colégio em São Paulo que era bilíngue e espanhol. Tá, eles já tinham proficiência. E a Sofia não falava nada de inglês, né? E aí eles foram para um colégio internacional lá, onde só se falava inglês. E a gente até, nos primeiros 6 meses, a gente viu que a Sofia ficou bastante amuadinha, porque ela é muito expressiva, mas não conseguia se expressar em inglês ainda. Então isso atrapalhou um pouquinho para ela, mas quando chegou de novembro para dezembro, hoje os dois são praticamente como se tivessem nascido falando inglês, naturalmente, um inglês... Língua mãe. Língua mãe. Legal. Ô Zé, e até assim, recapitulando aqui bem rapidinho, né? Então você vem lá de uma história de uma imobiliária familiar, né? Onde você conquistou, fez a sua graduação, tudo, comprou sua parte da imobiliária, passou por um processo de aquisição de uma grande empresa com capital aberto, entregou o que tinha planilhado, né? Então assim, dentro dos seus controles, dentro da sua atividade aí você cumpriu aquilo que você tinha feito e passou a ser um gestor dessa grande empresa no estado de São Paulo, né? Que tem uma história aí bem mais profunda, que a gente já conversou bastante por isso, né? Desses assuntos. E assim, antes da gente entrar no assunto Keller Williams lá em 2019, quando você e o Jonas foram a fundo nesse assunto, né? O que você pode trazer sobre essas experiências, tanto de estar numa imobiliária familiar, né? O que você viveu lá dentro, ainda na época do seu pai, depois você como um gestor e depois de passar por um processo como o da Brasil Brokers e ser um gestor de uma grande companhia, como foi na época que você estava gerindo aí o estado de São Paulo, né? Quais as grandes lições que você pode tirar em questão de gestão de empresa, em questão de relacionamento humano, a tratativa ali, né, do corretor no dia a dia do trabalho dele? Olha, assim, é uma trajetória que não é curta, né, em tempo e espaço. Quando eu comecei, na verdade eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 13 anos de idade como office boy. Então eu conhecia já a operação. Na época eles tinham uma operação que, além de imobiliária, né, além de vendas, tinha uma carteira de administração de imóveis locados e tinha uma carteira de condomínio, né? A gente chegou até acho que 80, 90 prédios administrados e tinha lá uma carteira de imóveis de 1.500, 2.000 imóveis que a gente administrava dos clientes, muitos deles que compravam os imóveis, né, e punham para alugar.
E é muito engraçado isso porque no ciclo do passado, as pessoas que compravam eram relativamente sempre as mesmas. Por quê? Porque não havia nem crédito imobiliário. Né? Então o crédito imobiliário era muito restrito e normalmente as pessoas compravam, né, de algumas construtoras que eram nossas clientes muito próximas e que financiavam e chegavam a financiar até em 70, 80 meses. Né? Então o cara comprava e ia pagando, quando recebia podia quitar ou continuar o financiamento direto com a consultora e ele alugava ou mudava, tal. E então eu vi esse processo de quando eu era office boy, tinham, sei lá, 8, 9 corretores na imobiliária. Era uma imobiliária realmente pequena, né? Muito focada em lançamento, que foi desenvolvendo a parte de terceiros através da própria administração de condomínios, tal, e da região, muito focada na zona oeste de São Paulo, né? Prioritariamente em Perdizes, Pompeia. E aí, quando eu virei sócio, tinha uma equipe de 30 corretores, mais ou menos. Tá. E quando nós vendemos para Brasil Brokers, nós tínhamos 300 e poucos corretores. Caramba. Já numa segunda fase, com os sócios que vieram, que ajudaram muito no processo, que foi um processo onde a gente conseguiu ter foco e bastante crescimento, né, na região. Sério? E eu Realmente era o maior da região. Sim, a gente trabalhava com talvez a principal incorporadora da Zona Oeste na época, né, que era a Paulo Mauro. Tá. Ainda uma importante incorporadora na Zona Oeste de São Paulo. E com a REN, que era uma outra, né, uma separação da Paulo Mauro, que também virou nossa cliente. E eram as nossas âncoras ali na região da Zona Oeste. E o que eu acho que houve um grande aprendizado é na construção dessa, como é que você cresce, né? Como é que você não sai de 30 para 300, você sai de 30 para 35, para 40, você vai agregando pessoas, né? Um mercado hiper, mega competitivo, né? Um mercado de lançamentos na cidade de São Paulo, os nossos concorrentes eram a Lopes, a Coelho, a Biara, né? Grandes empresas, né? Com uma expertise de São Paulo inteiro, né? E a gente foi construindo nosso caminho lá, com muito trabalho, muita dedicação e muita profundidade nos assuntos, né? E a gente percebeu que o foco do corretor ele é fundamental para o sucesso dele, né? E isso só foi perceptível na hora que a gente vira Brasil Brokers e você sai de 300 para quando a gente fez a fusão para quase 2.000 corretores. Nossa. Onde obviamente tem um distanciamento da liderança em relação ao corretor, né? Porque você tem uma hierarquia muito maior. Sim. Na Frema nós éramos os diretores, né? Então cada um de nós éramos em 4 sócios, sendo que 2 dos sócios ainda tinham as esposas na operação, então era muito bem dividido a coisa. E cada um tinha a sua responsabilidade e a sua liderança muito claramente definida. Quando você vai para uma estrutura que nem a Brasil Brokers, da fusão de 3 empresas, cada uma com uma cultura, cada uma com uma maneira de ver, você cresce os níveis hierárquicos e você se distancia da ponta. O que, ao meu ver, hoje é um grande erro, né? Tá. Porque é muito claro para mim hoje que a maior responsabilidade pelo resultado está na ponta e não na cabeça. Obviamente, principalmente no mercado de lançamento, sem dúvida nenhuma que a inteligência da operação imobiliária é muito importante na formatação do produto. Sim, com certeza. E isso era uma coisa que a gente tinha uma expertise muito grande por estar muito focado numa região. Possibilitava que os sucessos e os insucessos nos davam grandes insumos para desenvolver novos produtos. E isso era uma grande parte do sucesso dos produtos que a gente lançava. Tanto que quando o mercado vem de uma maneira muito avassaladora, com uma quantidade de lançamentos muito grande, o mercado perde um pouco a mão. E os produtos começam a sair mais quadrados. E não adianta. Só tem uma solução para produto quadrado, que é preço baixo. E aí muita gente teve dificuldade, porque o mercado comprava qualquer coisa e de repente parou de comprar. E ainda tiveram os distratos. E aí voltaram quais produtos que voltam? Os ruins. Os bons não voltam, né? E tudo isso foi um grande aprendizado, acho que para todo mundo que vivenciou o mercado imobiliário naquela época, né, de 2000
2005 para 2012 e tal, e a gente começou a viver uma época bastante complexa dentro do mercado e foi um grande aprendizado. Eu acho que na Brasil Brokers a gente fez uma expansão grande, abrimos muitos escritórios, principalmente voltados para o crescimento de terceiros, né? Apesar de lançamento ser talvez representando 85% de todo o movimento da Brasil Brokers no Brasil, a gente entende que o mercado de imóveis prontos, usados, terceiros, ele é muito maior que o de lançamento. Só que ele é muito menos organizado e ele é muito mais pulverizado, né? E essa era uma grande oportunidade, mas naquele momento a gente não tinha talvez a capacidade de organizar esse mercado e de ajudar as pessoas a prosperarem nele, né? Isso foi muito triste, porque o que acabava acontecendo é que se abria uma operação e não tinha o dono na ponta. Uhum. Então as operações tinham muita dificuldade. Então você vê até hoje, né, nas empresas que trabalham nesse mercado, que tem várias operações, a dificuldade do gestor de estar em todos os lugares, de comandar as equipes, né? E isso foi um grande aprendizado, né? Como é que você cresce, né? Na década de 90, 2000, teve uma única imobiliária que cresceu muito na cidade de São Paulo, que foi a Camargo Dias, mas que também teve muita dificuldade de ter continuidade, né? Então não adianta você chegar, ter 10 agências durante 2 anos. Eu quero ter 10 agências por 100 anos. Perenidade, né? A gente busca perenidade, né? Porque isso é bom para todo mundo, é bom para o cliente, é bom para o corretor e é bom para a empresa. Porque o cliente sabe, se uma empresa ela dura, ela perdura, é porque ela presta um serviço bom, né? Ela cria uma reputação, que a gente teve essa reputação por muitos anos e continua tendo, né? Então acho que teve muitos aprendizados aí, e alguns são esses, né? De como é que eu construo uma operação onde as pessoas estão comprometidas com a operação. E aí em 2019 a gente conhece a Keller Williams. Eu até fiz essa pergunta meio que provocando mesmo, né, Zé? Porque eu tenho certeza que todo esse histórico ele culminou na sua tomada de decisão a partir de 2019. Até porque, como você mesmo disse, né, em 2015 que você foi para Portugal? 2017, você foi aposentado aos 50 anos de idade, né? Então, assim, o que você, né, teve de aprendizado e que em 2019 você é provocado novamente, te tira da sua zona de conforto lá, né, e que faz você... você... até complementando, né, eu acho que é importante as pessoas saberem, né, porque não foi em 2019, foi um despertar ali, né? Sem dúvida. Mas existiu, sei lá, 24 meses, né, até o momento que realmente a gente disso, acabou assinando o contrato no começo de 2022, né? E a gente conseguiu montar a equipe da regional no primeiro momento até julho, agosto de 2022, né? E aí a gente abre a KW Frema em agosto para setembro de 22, né? Faz 1 ano e pouquinho. Mas o mais interessante, acho que do processo, foi que quando a gente começou a conversar com a Keller Williams, que era realmente a gente desconhecia a empresa, né? Os americanos até brincam, né? Como é uma empresa que não faz marketing, mesmo dentro do mercado americano, onde ela é a maior operação imobiliária, tem mais de 150 mil agentes. Estados Unidos e Canadá, 150 sim, ela as pessoas sempre falam Keller Who, né? Quem que é essa Keller Williams, né? Porque ela coloca o corretor na frente, então é muito mais importante o Paulo Molina do que a KW. Então a KW ela trabalha para que o Paulo Molina seja relevante no local onde ele atua, e ela é o Power Buy, né? Ou seja, ela tem a inteligência, ela tem as ferramentas, ela tem os modelos, ela tem o sistema e tem o treinamento e a educação, que não é só uma educação do ponto de vista de conhecimento, mas muito de mindset, muito de maneira de pensar, que traz isso. E uma cultura, né, que
talvez seja o primeiro ponto que chamou a atenção da gente lá em 2019, quando a gente começou os calls. Você foi no evento, né? Eu acho que o primeiro Então, contato foi... Depois da primeira conversa, né? Acho que foi final de agosto de 19, a partir daí a gente começou a ter uma conversa semanal com eles. O modelo de trabalho era esse, toda semana uma conversa, e eles iam trazendo alguma informação e tirando alguma informação de nós, né, sobre a nossa... Um processo seletivo. Um processo seletivo, basicamente um processo seletivo, mas que eu só fui perceber... Você nem sabia que você eu estava nem dentro do sabia processo que eu estava seletivo. participando Você do achou que processo estava seletivo. vendo para comprar, Eu eles estavam participei vendo que eu imaginei que eu estava vendo se me interessava, mas na verdade eles estavam vendo se eu interessava para eles, né? Então assim, era porque tem que ser bom para os dois lados, né? E esse é um princípio da companhia e isso ficou muito claro, né? E foi durante esse processo que a gente foi conhecendo as pessoas e tal. E você e seu irmão pensaram nisso, mas você tomou a frente de entender esse negócio. O meu irmão é incorporador, ele estava sócio de uma incorporadora, ele estava desenvolvendo uma série de negócios, né? A expertise dele sempre foi de desenvolvimento de áreas, de novos empreendimentos, né? Então esse é o foco dele. Mas ele vinha junto, né? E ele foi por conta dele que a gente está aqui hoje, né? Se não fosse ele, a gente não estaria aqui. E ele abriu as portas, mas ele falou assim, só me interessa se você for à frente, né? Agora, se você for à frente, eu quero estar junto. Então, a gente meio que se organizou dessa maneira. Legal. E aí, o primeiro passo, quando eles decidiram que fazia sentido, eles primeiro convidaram a gente para participar de um evento que chama-se Family Reunion, que todo ano acontece nos países onde a operação já está mais consolidada. A gente ainda não fez uma Family Reunion aqui no Brasil, em São Paulo. Nossa expectativa é fazer em 2025. E a gente foi participar de uma Family Reunion, o convite foi para ir para Dallas em 2020, mas o presidente da Keller Williams Worldwide, que é o Bill Soteroff, estaria em Portugal em janeiro, ou fevereiro, em janeiro, participando da Family Reunion Portugal, que seria no Algarve, e aí eu perguntei, me falaram se eu teria disponibilidade para ir lá, eu falei, claro, e aí me convidaram para ir participar desse evento. Foi onde eu comecei a tomar contato com a Keller Williams Portugal, começo de 2020. Então, o Family Reunion, ele é um grande evento anual da Keller Williams que acontece necessariamente nos Estados Unidos, que é o maior evento que tem. E cada uma das operações já existentes também, quando já está mais maduro, também tem o seu próprio Family Reunion regional, é isso? As operações fora dos Estados Unidos, elas copiam de uma certa ou modelam de uma maneira mais atualizada, né? Tá. Elas modelam o que a operação americana faz. Mas dos Estados Unidos, adaptando a cultura de cada país. Os Estados Unidos todo ano tem. Tá. Né? Inclusive, na época do Covid, teve digital. Tá. Então, eu participei de um evento em Portugal, onde deviam ter umas 300, 400 pessoas num hotel durante 3 dias. Muito bem organizado, muito bacana. Achei muito bacana. Né? Eu já percebia no semblante e na própria maneira das pessoas agirem, dos corretores que estavam lá presentes, uma diferença muito grande de como o posicionamento dos corretores estava no Brasil, né? Das minhas equipes em relação àquilo. Já senti uma energia fluindo de uma maneira completamente diferente, muito, muito positiva. Conheci o Bill, foi uma conversa também muito interessante, uma pessoa muito vivida e com conhecimento muito grande do mercado de franchising, né? Ele foi a pessoa responsável pela grande expansão da Remax no mundo, antes de ir para a Keller Williams, né? E então ele viveu a vida inteira dele fazendo isso, expandindo para novos países. Inclusive ele foi o responsável pela expansão da Remax no Brasil lá atrás. E foi uma conversa muito amistosa e reforçou o convite para irmos para Dallas. E aí nós tomamos a decisão, depois dessa conversa no Algarve, de ir para Dallas. E aí fomos em 3 pessoas, eu, o Jonas e mais um dos nossos investidores, o Rodrigo. E aí chegamos num evento em Dallas, onde tinham 12 mil corretores
Nossa Senhora. A cidade, o principal hotel da cidade, o que ficava ao lado do centro de convenções, com o KW na fachada, né, com as cores da empresa. E ficamos absolutamente muito bem impressionados com a organização, com a maneira como tudo era muito bem organizado e a estrutura do evento, né? Então, as pessoas do resto do mundo tinham um dia primeiro antes dos Estados Unidos e Canadá participarem, e tinha um evento para o World Wide, que tinha um treinamento, né? Não é um evento de treinamento, networking, atualização, de planejamento. Então é um evento que ele acaba agregando várias facetas do nosso negócio, e você percebia assim também uma energia, assim, em Portugal eu já achei diferente, lá foi, Imagina um ambiente com 12 mil pessoas ali, né? 10 vezes mais forte. E um fato que era inusitado, né? As pessoas estavam lá pagando $1.000 para estar presentes num evento de 3 dias, né? Mais o custo de passagem, hospedagem, alimentação. Então, era um investimento para as pessoas estarem ali. E isso mostrava que elas viam valor naquele evento, né? Então, eram várias sessões simultâneas, né, ao longo dos dias, e 2 ou 3 painéis principais. 2 painéis liderados pelo Gary Keller e pela liderança da KW Realty, que é como eles se chamam, KWRI, e mais, acho que 2 painéis de 2 convidados, né? 2 pessoas convidadas para falar, que são sempre pessoas importantes, ou escritores, ou pessoas que, né, hoje que tem muitos seguidores aí. Então, esse ano agora a gente vai ter o mesmo evento agora em Las Vegas, de 22 a 20, aliás, de 24 a 29 de fevereiro. Estaremos lá, né, Zé? Estaremos lá. E quem são os keynote speakers, né, desse evento? Tem vários, mas os 2 principais é o Tony Robbins e a Mel Robbins, né? A Mel Robbins hoje parece que tem o podcast mais bem, maior volume de seguidores, né? Então são pessoas de peso. O ano passado estava o escritor nos livros dos estoicos, que fugiu o nome dele agora, daqui a pouco volta. E é bem interessante, né? E nesses painéis que o Gary Keller coordena, um deles é uma leitura do mercado, né? Um update de tudo que aconteceu, as tendências, a análise do mercado. Eles têm uma quantidade de informações absurdamente ricas, né, em termos de insights para o corretor. E uma outra é o momento da empresa, o que ela fez naquele ano, o que ela produziu. E em 2020 ela tinha vendido 346 bilhões de dólares, né? Era um volume que era praticamente maior que o equivalente ao PIB do Brasil, uma coisa assim, 1 a cada 5 imóveis tinha sido vendido por um corretor da Keller Williams. E a gente foi conhecendo aquilo, e a única coisa que vinha na nossa cabeça quando a gente estava lá em Dallas, eu não sei como, mas nós temos que estar envolvido com esse pessoal aqui. Tem que fazer parte. Eu tenho que fazer parte desse clube. É um clube, é um movimento, é uma sociedade. Comunidade, né? Mosquinha do imobiliário que já tinha picado vocês lá atrás, reviveu a chama. Normalmente você fala pra gente, já se comentando de uma coisa que aconteceu lá em Dallas que realmente tocou você. Eu acho importante a galera ver, mas você comenta sobre... Fizeram uma pergunta para você lá na frente, né? Então, no treinamento que eu fiz lá, que se chamava FSO, que inclusive é um treinamento que a gente vai repetir agora dia 16 de janeiro, aqui em São Paulo. 16 de janeiro. Que é o Franchising System Orientation, que é a orientação dos sistemas de franquia para quem está adquirindo uma franquia. E o nosso sistema ele é completamente modular, então tudo que eu recebi de informação, eu aprendo para eu poder transmitir essa informação para quem compra uma franquia, para que ele possa transmitir para a liderança da franquia, para que ela possa treinar os corretores, para que esses corretores possam se posicionar perante seus clientes e obter o máximo de produtividade e lucratividade no mercado deles.
E a Georgia, que é uma senhora que está na Keller Williams há, sei lá, 20 anos, a Keller Williams fez 40 anos no ano passado, ela estava dando esse treinamento de UFSO e eu sentei na primeira fileira, porque estava sem óculos e eu tenho uma dificuldade de enxergar. E também o meu inglês, eu preciso estar muito focado em quem está falando para poder ter um entendimento Fala melhor. a verdade, Zé. Você é um aluno comprometido, velho. Você Tava tava na ali fila, na tava na primeira lá, que frente, você né? é o lugar que você gosta de estar, né? E aí a Georgia me pergunta assim, como é que você se vê daqui 5 anos? E essa é uma pergunta que acho que todo dia a gente tem que se fazer, né? Porque a resposta de ontem pode não ser a mesma resposta de hoje. E naquele momento, como um bom corretor, eu não tinha a resposta, mas eu dei uma resposta, que eu me via daqui 5 anos com muita saúde, conseguindo ter uma vida boa, com a minha família, desenvolvimento, né, daquilo que eu gostava de fazer, blá, 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 blá. E dei um enrolation. Encheu uma linguiça e ficou, mas aqui dentro de você ficou aquele negócio. Mas aquele bichinho Eita ficou, vida. né, realmente na minha cabeça, e aquilo não saiu da minha cabeça por muito tempo. E uma coisa interessante, né, hoje a gente, quando fala de Keller Williams, a gente traz muito a questão da tecnologia, mas naquele momento a parte mais forte que chamou mais a atenção foi a cultura e a educação. Até porque nós somos um país muito carente de educação. E eu, pela minha formação, não só de engenheiro, mas também como técnico em eletrônica, tive uma software house quando eu era mais jovem, e eu tinha um desejo muito grande de ter um sistema muito bem desenvolvido para o mercado imobiliário, que eu nunca consegui endereçar, nem quando tinha a Frema, nem na Brasil Brokers, né? A Brasil Brokers, a gente bateu muita cabeça lá na área de tecnologia e perdeu um timing grande, né? Podia ter sido talvez ser uma empresa a ser seguida. Uhum. Mas eram muitas cabeças e a gente não conseguiu ter uma ideia que realmente vencesse e que desse esse caminho. E aí eu via, né, na necessidade da tecnologia uma coisa nova, e a gente tinha vários entrantes aqui no Brasil, Quinto Andar, Loft, outros, né, focando simplesmente na tecnologia. Uhum. E a proposta da Keller Williams sempre foi desenvolver a tecnologia como suporte para o ser humano, e não como substituição do ser humano. Sim. Eu sempre uso um exemplo bom para falar disso aí, né? Que eu falo que uma coisa é o robô usando o corretor, outra coisa é o corretor usando o robô. Só que naquele momento, em 2020, a minha conversa com o Bill, ele falou assim, não, Zé, você tem que focar na cultura e na educação, porque a tecnologia que a gente está desenvolvendo ainda é para os Estados Unidos e Canadá. E aquilo para mim foi um balde de gelo, mas foi um balde de gelo que me preocupava, mas que a gente não sabia ainda bem como que ia acontecer. Uhum. Só que eu volto de Dallas, né? O Jonas vem com o Rodrigo para o Brasil, eu volto para Portugal. Chego em Portugal, era sexta-feira pré-carnaval, tinha férias com a minha família combinada, viajo para onde a gente ia viajar. E quando eu estou lá nesse lugar, lá perto, em Viena, a gente começa a ouvir a questão da Itália, do Covid, das pessoas contaminadas e não sei o que lá. E aí sai lá um mapinha, né? Começou até aquele site para mensurar quantas pessoas estavam pegando Covid. E tem um caso lá na Áustria e tal. E a gente volta para Portugal. 2 dias depois que a gente voltou, lockdown. Lockdown total. Total. Né? Aqui demorou ainda, acho que 30 dias, 40 dias para acontecer. Mas lá, lockdown total e câmbio explode, tudo muda, ninguém tem mais certeza de nada. Uhum. E aí que a gente começa a ver o que é uma liderança, né? Aí a Lisete, que é a diretora, né, que trabalha a parte de expansão na Keller Williams Worldwide, manda uma mensagem, fala assim, para nós, né, para o nosso grupo lá, eu, Jonas,
O Gary Keller está convidando todo mundo, todas as pessoas que falam com a gente, para participar de um call amanhã, tal hora, tal. E aí o Gary Keller vai lá e fala para todo mundo, olha, cortem todos os gastos que vocês têm desnecessários. Nós não sabemos o que está acontecendo de verdade, não sabemos quanto tempo isso pode durar. Foquem em ligar para as pessoas com que vocês conhecem, que vocês têm relacionamento, seus clientes, tanto compradores quanto vendedores, para saber como eles estão, se precisam de ajuda, de suporte, como é que vocês podem ajudar. E isso foi orientando, né, a empresa como um todo. E começaram a ter calls diários, né, e as pessoas dentro de casa. E isso foi nós continuamos tendo um call semanal, perguntaram se a gente queria manter ou não, e nós fomos mantendo, fomos conversando, né? Era um momento que do dia para a noite você começa a ter muito tempo disponível, e os calls e tudo aquilo começou a acontecer, né? E as conversas na internet, elas se sofisticaram e cresceram de um nível que a gente não esperava que era possível, e fomos passando o lockdown. Mas é uma humanização interessante, né? Primeiro o procedimento, você liga para as pessoas e pergunte como elas estão. Né? Não, e o que eu achei interessante é o seguinte, né? A Lisete mandou um recado pessoalmente, né? Direto. E para convidar pro dono, o Gary Keller, falar com todo mundo, né? Sim, sim. Porque no momento que entra uma coisa como o Covid, não tem rico, não tem pobre, não tem... tem seres humanos, né? Exato. E como cada um, né? e como cada um enxerga, né? Porque tem muita gente que diz o seguinte: poxa, a Covid para mim foi uma bênção. Eu sei que muita gente morreu, que tem todo um lado negativo, mas fez eu mudar a minha maneira de ver o mundo. Né? E não vai ser não foi a primeira vez que isso aconteceu com a humanidade, provavelmente não vai ser a última, né? Com certeza. Mas a maneira como nós encaramos os nossos desafios e os acontecimentos, né? Se eles são bons ou ruins, né? É o nosso julgamento. Óbvio que foi ruim, né? Óbvio que a gente preferia que não tivesse tido a Covid, né? Que foi uma coisa inesperada e que talvez a gente tenha aí uma série de informações preliminares que muita gente não deu atenção. Sim, sim. Mas é uma questão engraçada, né? Falando de Covid, não quero destoar, mas eu estava domingo, minha sogra está em casa, né? Então ela vem criar bons momentos lá algumas vezes ao mês. E aí a gente foi comer, ela queria comer uma esfirra junto com as crianças. E aí a gente foi lá, né? Aí até o Joaquim no meu colo. E aí teve um momento que eu estava sentado, é uma pizzaria lá em Santana, bem pequenininha, fica próximo de casa. Tava lotada assim, né? E aí eu tava sentado com o Joaquim no colo, não tava comendo. Aí ele me veio, né? Comecei a observar tudo. Eu falei, nossa, né? Quantas pessoas tão gratas de entender realmente que eles podem estar aqui, né? Tipo, eu lembrei da pandemia e comecei a olhar todo mundo, porque é um lugar pequeno. E fiquei reparando, todo mundo sem máscara, todo mundo feliz, conversando, assim. Essas coisas a gente E, esquece cara, rápido. eu fiz uma muito oração rápido. na hora, eu tava aqui no colo, fiz uma oração e falei, caramba, foi um momento da humanidade bem, assim, né, delicado, né. E se hoje você lembrar, assim, né, tem que agradecer realmente, né, por ter passado, ter resolvido e a gente poder estar vivendo como a gente está vivendo de novo, né. Mas tem uma lição que eu acho, assim, eu perdi amigo, perdi parente, então, assim, todo mundo de alguma forma perdeu alguém. E foi duro, mas o que a gente carrega disso é muito importante, né? Porque existe um valor para você trazer pro agora, né? Desse momento aí. Eu acho que tem um aprendizado muito grande, né? Muito. Com certeza. Uma espécie mesmo, né? Geral. Não, legal, Zé. E aí, então, a gente chega em janeiro de 22, que é quando você... E a gente vem caminhando, né? E aí, em 21, lockdown ainda, né? Porque isso aí foi no começo de 22, né? O Family Reunion e já teve no começo de 20. De 20. Isso. Desculpa. E aí tem o lockdown que durou mais de um ano. Então, daí entrou em 21. Aí 21, a gente teve a Family Reunion completamente digital. Tá. Uma coisa completamente impensável. A gente participou em 2021 dela completamente digital e estávamos lá consolidando. Se não me falha a memória, se eu não errar, acho que a gente tem a primeira abertura do Covid em julho, agosto de 21, onde começa a possibilitar de novo, né, as pessoas se locomoverem. Começa aqueles abre e fecha. Né? Abre e fecha, sim, né? Sim. E aí eu venho para o Brasil para
conversar com algumas pessoas, porque esse não era um negócio para uma pessoa tocar sozinho, mas é para um grupo de pessoas tocarem. E aí eles me desafiaram a criar um grupo para suportar o investimento necessário para ser o master franqueador da KW, né, no Brasil, no estado de São Paulo. A gente estava falando do sul do Brasil, do sudoeste, e eu, para mim, entendi que o foco deveria ser o estado de São Paulo, que é onde eu tenho né, minha vida inteira, e não fazia sentido naquele momento para mim ter uma área maior, até porque a gente tem em São Paulo com um PIB bastante representativo, né? Ô Zé, e assim... O famoso cuidar do quintal, ainda mais quando o seu quintal é muito bom. Não, e aqui em uma frase pequena, ele falou duas coisas assim, muito importantes, eu acho que é legal trazer, né? Uma, você falou que eles te desafiaram em encontrar pessoas que te ajudassem a suportar essa estrutura, né? Ou seja, encontra outras pessoas que estejam com a mesma visão, com a mesma pegada, para serem seus sócios nessa empreitada, né? E que faz parte do recrutamento, né? Faz Porque parte. aí você tem que vender a empresa deles. Veja, eu cortei um pouco o filme, mas no processo de conversas mas aquela entende o mercado brasileiro? Não. Quem tem que entender do mercado brasileiro somos nós. Sim. Né? Então ela te pergunta assim, qual que é o tamanho do seu mercado? Quem são os concorrentes? Qual o volume? Ela não tem informação nenhuma. Porque ela não vai pesquisar o mercado, ela vai encontrar a pessoa. Aliás, tem um livro sensacional do Jim Collins lá, que é sobre empresas que duram, as empresas que têm os melhores resultados. Não é o que você faz, é com quem você faz. Né? Assim, se você tem uma pessoa boa, põe no teu time. Depois você vai ver o que ela vai fazer. E ali naquele momento, o que ela queria? Ela queria o seguinte, será que essas pessoas que estão vindo conversar conosco, elas têm condição de entender o mercado, de ver qual o potencial? Né? E a gente olhando o mercado do estado de São Paulo, o potencial é de ter 200 operações, pelo menos. Então, ó como é fantástico isso. A gente está falando de quase 2 anos de processo seletivo, que no começo você nem identificou que era, mas que você foi caminhando. E ainda chegou num ponto avançado, né? Óbvio que teve o Covid aí que deu uma retraída no cenário, obviamente, mas ainda eles continuaram te analisando até para ver a capacidade sua de implantação do modelo deles aqui no Brasil. E de entendimento do mercado, porque se tem uma coisa no Brasil que a gente tem dificuldade, é com base de dados. E nós tínhamos na Brasil Brokers um estudo baseado no ITBI, onde a gente tentava entender o tamanho dos mercados. Porque não tem esse dado. Não, diferente dos Brasil americanos, o cara sabe exatamente em cada cidade quanto foi vendido, quem vendeu, qual o preço que vendeu, tudo é público. Desde a década de 50. Então é muito simples de você entender os movimentos do mercado. E aqui a gente não consegue às vezes entender nem qual o volume da cidade, quantos negócios tem, né? Quantos negócios aconteceram, qual o valor médio, qual o ticket médio. Aliás, a maioria das operações imobiliárias, conversando com os donos de imobiliárias, eles às vezes não sabem nem quanto eles venderam. Né? Então, por quê? Porque talvez a gente não tenha na nossa cultura essa necessidade de entender. Agora, se eu não entendo, eu não gerencio, eu não cresço. Né? E aí esse trabalho de entender o mercado, né, do estado de São Paulo, ele é muito esclarecedor do potencial que a gente tem. E essa foi a segunda, desculpa te interromper, Zé, mas a primeira foi desse processo seletivo, da clareza sobre desenvolvimento do mercado, e o segundo foi de limitação da área geográfica, né? Porque... Mas quando você entende o potencial da área que você está vendo, você fala, não preciso de mais do que isso. Não, é muito assertivo isso, né, Zé? Porque assim, se a gente pensa, olha do lado comercial do negócio, seria muito cômodo ele simplesmente falar, você é um cara aí que tem um checão bacana, vai lá, tenta. É isso. Você quer o Brasil inteiro? O checão é um pouquinho maior. Vai lá. Mas não foi assim, né? Não, eles não queriam nem falar o valor do cheque. Enquanto eles não tivessem certeza que tinha capacidade de entender o tamanho do mercado e se o mercado era relevante também. Exatamente. Porque, veja, a gente tem Keller Williams hoje em Saint Martin. É uma ilha que deve ter, sei lá, 5 mil residentes, 6 mil residentes. E tem lá, e é a maior operação da ilha. Porque no final o que a Keller Williams coloca é o seguinte, não interessa o tamanho, interessa é que a gente quer ser líder daquele mercado, trazendo a maior qualidade, melhor prestação de serviço para o cliente final.
E aí quando você vai, ele procura alguém para desenvolver esse negócio no seu país de origem, a primeira coisa é que a pessoa tem que entender. E a segunda coisa é que quando ela entende e ela fala assim, pô, esse negócio aqui tem um potencial enorme. É ele convencer as pessoas que vão suportar esse investimento. Então, assim, se você não conseguir convencer 5, 6 pessoas a estarem com você, como é que você vai fazer o negócio virar enorme? E tem uma lógica nesse processo, que é muito parecido com o processo hoje de abertura de uma franquia Keller Williams. Né? Se a pessoa quer abrir uma franquia Keller Williams em Barretos, e ela não entendeu o dimensionamento do mercado, não entender quem são os concorrentes, qual que é a proposta de valor de cada concorrente, não entender minimamente quem que estaria com ele nesse coisa, não convencer um grupinho para apoiá-lo, não faz sentido abrir. Ou seja, o processo é o mesmo. É o mesmo. De uma regional ou de um market center, de uma franquia. É o mesmo. Isso é muito inteligente. Muito. Não, isso é muito inteligente. Quando a gente se conheceu, vai chegar no momento, mas você falou isso, eu lembro que eu pensei assim, né, que eu tive minha adolescência lá, músico com banda, né? E aí eu lembro que eu não sabia tocar nada, né? Aí comecei a aprender a tocar porque eu queria montar a banda. Eu falei, não, eu não preciso aprender a tocar para montar a banda, né? Eu posso montar a banda agora e a gente aprende a tocar junto, né? E aí o movimento foi esse, né? Porque no fundo, eu só fui aprender a tocar mesmo porque eu montei a banda. Porque dentro da minha... Mas você convenceu alguém que fazia inclusive sentido outros montar que a não banda, sabiam tocar, porque quem sabia tocar não queria andar comigo, mas Lógico. tinha um grupo, e aí todo mundo foi aprender a tocar e tal, e teve um momento que a gente estava tocando, gravamos CD, mas eu olhando o percurso, foi muito isso, né? Encontrar as pessoas naquele mesmo momento e que se interessavam pelo projeto de conseguir tocar junto, harmonizar junto e tal, aquilo me levou realmente a ficar em cima do meu foco e aprender a tocar, né? Então é interessante a montagem do grupo, né? O mover as pessoas, né? Eu acho assim, eu acho que esse processo também de você buscar as pessoas, né, e conversar com as pessoas sobre um projeto novo, é legal. Mostra muito como as pessoas te veem. Sim. Porque tem que ter uma certa fé, né? Sim. Com certeza. Tem um investimento que não é pequeno, não é pequeno para mim, para muita gente talvez seja pequeno, mas e você envolve as pessoas, né? No fundo ele entra numa jornada que é sua, né? E que passa a ser dele também, mas só que ele tem uma posição muito mais passiva e você tem uma posição muito mais ativa, o que traz muito mais responsabilidade para quem está na posição ativa do que na passiva, né? Então eu já fui investidor em várias operações e nem todas deram certo e é muito ruim quando dá errado, né? Mas é um processo como qualquer outro, é como comprar ações na bolsa e ela subiu ou descer, né? Eu marquei uma listinha de alguns pontos aqui da conversa, acho que eu vou falar desses pontos porque eu acho que traz essa linha e aí a gente chega no momento onde você, né, já está com a Keller Williams aqui que a gente se conheceu na fábrica de chocolate. Junto aos investidores e vem para começar a missão. Mas, ó, né? olha Vem que para legal. começar do zero, né? Vou falar para os seus drivers que eu anotei aqui, né? O primeiro é o lifestyle, né? Porque no fundo é isso, né? O lifestyle da sua vida é de corretor de imóveis, né? Então acho que isso é uma coisa interessante, porque é um estilo de vida, né? Ser corretor, estar envolvido, né? E eu entrei nesse mercado com 19, 20 anos, né? E meu pai não era do mercado nada, mas eu realmente sempre agradeço muito o caminho que aconteceu, que me levou naquele momento exato. Eu conheci os advogados lá de Mogi Guaçu que me iniciaram na profissão, né? Então sempre falo com as pessoas, eu falo, hoje minha mãe tirou o Cresce, meu pai está com 63 anos, vai tirar o Cresce, e eu sou entusiasta, eu falo, cara, tira o seu Cresce, entendeu? Tem um garotinho de 7 anos, outro dia na padaria. A gente estava né? na padaria lá semana passada, veio um molequinho vender meia, cara. 7 anos, eu até que fiquei coração, você viu, né? Fiquei emocionado. Fiquei coração muito cortado, porque eu olhei e falei, cara, esse moleque era pra estar brincando, se divertindo. E ele tá aqui vendendo meia, falei, mas enfim, não sou eu que vou fazer isso, então batemos um papo com ele, comprei a meia dele e fiz ele, escrevi no papel, o Paulão escreveu corretor de imóveis, falei, ó, lembra disso aqui, porque realmente isso aqui no futuro pode transformar a sua vida, né? Então esse estilo de vida, corretor de imóveis, foi o que eu notei primeiro. Na sequência, eu acho que quando você comentou do seu pai, eu nem vou pedir para você contar para a gente entender, mas a história para mim que marca muito foi quando você contou lá do enterro do seu pai para mim uma vez, que o cara chegou e falou de quanto que seu pai motivou ele a fazer uma aquisição que nem ele tinha coragem de comprar, né? Então quando a gente fala dessa profissão de corretor de imóveis, né?
eu acho que é muito sobre isso, né? Porque a gente é audacioso, assim, no sentido de levar a pessoa a tomar uma decisão que sozinha ela não tomaria muitas vezes, mesmo sendo racionalmente segura, etc. Existe um mover, assim, né? E a pessoa quer aquilo, não, pode ir que é bom, né? O americano tem um termo que ele chama de responsabilidade fiduciária, Sim. que inclusive a gente usa a fidúcia como um instrumento hoje que substituiu a hipoteca aqui, que é de um instrumento que tem um valor profundo. Talvez pela nossa legislação e talvez pela pouca responsabilização do corretor, o corretor não percebe a responsabilidade e a importância do trabalho dele. E eu acho que o desmerecimento que a categoria recebe, ela vem muito em função disso, porque eu tenho certeza que tem excelentes profissionais no mercado que têm que conseguem ler, né, ter essa realidade da importância dele no aconselhamento, né, porque a tomada de decisão é do cliente. Sim. Só que é uma tomada de decisão que não é usual, né? Eu diria que 99,9% das pessoas não fazem compras de imóveis todos os meses, nem todos os anos. Então, é uma tomada emocional, racional, e ela tem inúmeras variáveis dentro dessa tomada. E daí a importância de ter uma pessoa conhecedora daquele local onde está sendo tomada a decisão, porque o mercado imobiliário é completamente local, para assessorá-la. Sim. E quando eu entendo essa importância do meu trabalho, é que eu faço o meu trabalho da melhor maneira, e não quando eu vejo o cliente como um pagador da minha remuneração. Sim, sim. Porque a comissão nada mais é do que o resultado de um bom trabalho. Sim. Né? E quando isso acontece, dificilmente o cliente discute comissão. Com certeza. Sim. E eu acho que aí tem essa questão importantíssima do nosso papel, né? Sim. Que eu acho que faz parte do conceito e dos valores da Keller Porque Williams, que basicamente são tão caros. a né? história é que o cara no enterro do seu pai falou assim, ó, o seu pai chegou pra mim e falou, ó, pode comprar, que se você não conseguir pagar, eu pago e pego pra mim o imóvel. Eu compro de você. Eu compro de você. E aí o cara tomou a decisão, comprou, pagou, ficou com o imóvel, foi a E melhor mora coisa. no mesmo imóvel até hoje. Exato, então é impressionante. Ó, andando aqui, eu anotei sobre a BB, né, a Brasil Brokers, porque pra mim, eu acho que mais importante é entender, né, porque assim, você falou sobre alcançar a meta lá que eles colocaram, que vocês alcançaram. E no fundo é aquilo, né? Quando não se alcançava isso, era desfeito a aquisição, né? Tinha um sério problema para quem tinha sido comprado, né? Não era desfeita, mas a pessoa tinha que devolver, porque eles antecipavam uma parte da compra e você recebia uma outra parte lá na frente. Entendi. Né? Então, enfim, Então, se você não tivesse um mínimo de entrega, você ficava devedor. Sim. E a outra coisa da BB que, né, já estava na minha cabeça até antes da gente se conhecer, mas quando a gente se conheceu, a gente conversou mais também, é sobre as empresas, né, de capital aberto que tem muito dinheiro disponível, né? Porque é muito simples de ficar reinventando o jogo, né? Então, eu acho também que isso é algo... Você tem um modelo, né? E esse modelo não está norteado por dinheiro, né? Eu trabalhei na Ambev como o Paulo, orçamento base zero, né? O OBZ. Então, cara, você vai esmiuçar aquilo que é o básico, porque é dali que vai acontecer as coisas, não através de uma fonte de dinheiro infinito e captações, né? Então, eu acho que isso também é muito importante quando, né, a gente conheceu você e começou a falar da Keller Williams, essa parte da inteligência financeira foi algo importante para mim. É engraçado isso, né? Porque o excesso de dinheiro traz um excesso de tomada de decisões equivocadas também, né? Sim. Essa é potente, hein? Essa é potente. Esse é dar um corte, hein? Dá. E com dinheiro, né? Tinha um amigo meu que falava sempre, não, com dinheiro é fácil, quero ver fazer sem dinheiro. Exato. Então, acho que... Não, e o dinheiro, e no que você faz sem, a injeção do dinheiro depois, ela é muito mais rica, né? Sim. Porque a fórmula foi descoberta na base, né? E o custo menor para descobrir, então... Assim, é bem inteligente. E o mercado imobiliário, né? É óbvio que eu observo muito tempo e eu vi várias imobiliárias
saindo do zero vários corretores, né? Então isso acontece aqui mesmo. E é o nosso modelo. Sim, é o nosso modelo. É você crescer a expansão do seu negócio através da receita dele. Não, tem muita gente que fala assim, mas como assim vocês não vendem franquia? Eu falei, não é que não vende franquia, é que primeiro a franquia ela é adquirida a partir do cara ter um negócio capaz de ser uma franquia, porque o contrário disso não funciona. Tem capacidade, Exato, então o processo de incubação, embrionário, enfim, coisas que a gente vai acabar falando aqui em outros episódios. Eu marquei aqui, uma coisa que você falou, minha inteligência imobiliária focada no produto, né, que vocês faziam isso no lançamento, e né, eu estou desde 2015 trabalhando com o mercado americano no Brasil, então eu acho que é muito sobre isso também, né, o mercado de terceiro, ele carece dessa inteligência para colocar os produtos no mercado. Eu sempre falei assim, cara, o corretor, ele é uma agência de marketing que tem que recolocar um produto no mercado, e um produto usado. Então, tem que tirar o amassado da garrafinha, como que lança ela de novo no mercado, né? Então, para mim o mercado de terceiro, o grande desafio dele é que você tem que relançar um produto, ressignificar ele, e aí tem diversas ferramentas, coisas que tem que acontecer, né? Então, nesse ponto que você falou... Tem uma coisa interessante, né? Às vezes, né? Eu acho que o brasileiro, em relação ao americano, ele tem uma relação de amor e ódio. Né? Porque não tem ninguém que não queira ir para Disney, né? Não tem ninguém que não queira ir para Flórida, não queira ir para Nova York. Você vê até políticos de ultra esquerda que estão lá em Nova York, que estão em outros lugares, né? Uma sociedade que conseguiu se montar, e você quando lê sobre os líderes do passado e tudo aquilo em cima de alguns valores muito interessantes, né? E eu, durante acho que 6 anos ou 7 anos, fui vice-presidente do Secov e tive a oportunidade de frequentar vários eventos da ANAR, que é National Association of Realtors, que é a sociedade que agrega os corretores, que é quem organiza um pouco da maneira como o corretor funciona lá. E na primeira vez que eu tive, se eu não me engano, foi em Orlando, o evento, e eu comprei um livrinho. Estou falando de 2004, 2005, qualquer coisa aí nessa ordem. Comprei um livro que era como você ensinar o seu cliente a organizar a casa para você tirar as fotos. Porque não é difícil a gente entrar aí em qualquer portal e você ter uma foto de um banheiro com... peças íntimas. Exato, peças íntimas penduradas, entendeu? Bagunçado, as coisas jogadas, né? E aí quando você vai para um lugar que, quando a gente faz o lançamento, a gente monta um decorado que ele é uma coisa de desejo. Romantizado. Agora, por que a gente não pega um imóvel usado e deixa ele de desejo para que ele... E isso hoje... Já tem empresas que estão focando nesse tipo de... Até para trabalhar em cima de uma foto e fazer o home staging na foto. Né? Então, são tecnologias que vão acontecendo e que a gente vai vendo. Então, ou seja, eu não vejo um mercado mais competitivo e mais avançado do que o americano no mundo. Então, a gente conseguir beber dessa água, dessa fonte, e trazer para o nosso dia a dia aqui, para trazer as coisas positivas e como elas funcionam, eu acho que é um negócio sensacional. E hoje, né? converso muito com o Fábio Lopes, Vicenzo, são pessoas, e a gente fala, cara, 2015 ali parecia até ser uma coisa meio utópica. Agora, hoje, para mim é plena realidade, assim, porque a gente já vê como que as parcerias, então hoje o que tem de pessoas fazendo parceria, coisa que em 2015 existia uma resistência, assim, a gente estava movimentando o carro na reta, saindo da inércia mesmo. E hoje você já vê, né, muitas pessoas vivendo da parceria, muitas pessoas se preocupando, né, em posicionar o produto, então várias ferramentas. Então assim, cara, é só a gente continuar, né, a mudar o mindset do corretor, ele começar a entender qual que é o valor que ele tem que apresentar para o cliente proprietário, que assim, é natural, né, porque muitas pessoas me perguntam, por que você acha que isso que vai dar certo? Então, não é que eu acho, tenho certeza que vai dar certo, porque eu sou psicólogo e o ser humano ele é movido pelo melhor, pelo prazer. Então não tem como. Quando você mede um atendimento e você sabe que esse café é melhor que o outro, cara, é uma questão do cara experimentar. É uma questão do cara experimentar. Se você não experimentar esse café, você pode não desejar ele. Você só não vai tomar se você não puder pagar. Exato, entendeu? Agora, se alguém te dá, você não pode pagar, eu te dou de graça, você experimenta, você vai trabalhar para pagar.
tenho certeza, porque mexe, né? E uma coisa, eu acho que assim, né? Tem algumas questões aqui. Eu acho que eu nunca aprendi tanto na minha vida como nos últimos 2 anos. E uma das coisas que eu aprendi e que eu estou aprendendo, porque é um conhecimento que ele tem que se consolidando na nossa cabeça, é que o corretor não é vendedor. Uhum. O corretor é um prestador de serviço. E quando ele se coloca como vendedor, ele não presta um bom serviço. Ele abre mão de ser o consultor, né? Ele abre mão de fazer a consulta, de fazer o diagnóstico, de entender profundamente, porque o vendedor é muito superficial, essa é a realidade. A venda é um processo muito pequeno, né? O que o Paulo sempre fala o trabalho consultivo, né? Então, cara, existe um penetrar, um se intrometer, intervir na vida da pessoa de algo muito delicado e profundo, né? Agora, tem um mercado mesmo. muito forte ainda, porque nós somos um país em crescimento muito forte, que é o de lançamento, onde ali ele atua como vendedor. Sim. Mas, porque tá tudo pronto já. mesmo nesse mercado, se ele conseguir atuar como consultor, ele vai ter muito mais sucesso. Não, e ele vai penetrar no mercado de terceiro. Se eu te vendo o lançamento agora... Não só isso, olha só, acompanha comigo. Tem muitos vendedores que conseguem fazer as pessoas comprarem, mesmo elas não podendo comprar. Uhum. Tá. Mas porque eu, quando sou lançador e eu tenho um produto sob a minha responsabilidade, o meu cliente principal é o dono do produto, como é o dono do imóvel quando você tem a gestão de venda dela. É o proprietário que é o incorporador. Quando eu faço uma venda forçada, onde daqui 3 meses eu tenho um cliente insatisfeito com a venda, eu não estou trabalhando para o meu cliente. Porque na verdade, eu estou fingindo que eu estou trabalhando, porque eu gero um resultado fictício, porque esse cliente vai falar mal desse incorporador. E se esse incorporador está preocupado em criar reputação, porque também é um negócio de longo prazo, e a incorporação é um negócio de longo prazo, você está dando um tiro, então você não está atrapalhando. Agora, no primeiro momento, você tem um resultado. Exatamente. E aí é sempre aquela busca do resultado de curto prazo versus o resultado de longo prazo. Eu acho que nós temos que ter a responsabilidade de fazer o resultado, mas um resultado que seja coerente, que faça sentido. Ou seja, eu tenho que vender para quem pode pagar e eu tenho que vender para quem o produto se encaixa dentro da necessidade dele. E quando a gente teve essas ondas de distrato, isso ficou muito claro. Porque quando o produto estava adequado àquela pessoa, ela não destratava. Agora, quem comprou numa emoção, numa venda, não, isso aqui vai dobrar de preço, isso aqui vai não sei o quê, isso aqui é maravilhoso, blá, 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 o cara destratou. E aí quebrou muita gente. Sim. Vários incorporadores quebraram nesse processo. Então, eu acho que mesmo quando eu estou numa posição que eu tenho um único produto que eu defendo, eu tenho que saber que eu tenho que encaixar com a pessoa. Eu tenho que fazer a análise, o diagnóstico de quem está comprando. Porque, inclusive, a minha reputação como consultor, como corretor, vai se valorizar perante essa pessoa. Sim. E lá na frente ela vai falar assim, olha, eu comprei aquele imóvel porque foi o Paulo que me deu uma assessoria e me mostrou que, poxa, era adequado para mim. E isso está muito relacionado ao que você falou lá de ter 10 negócios por 2 anos ou ter 10 negócios por muitos anos. É a mesma coisa, o seu nome é o seu negócio. A perpetuidade do seu negócio está relacionada a como você entrega, né? E até por isso eu sempre critiquei uma coisa que é usual no mercado, que é o cara ter um apelido. Nossa senhora, isso é né? louco. Então, assim, eu fico pensando, né? Por que eu tenho um apelido? Porque eu não quero dar o meu nome verdadeiro? Porque eu estou me escondendo atrás de alguma coisa? E o mercado criou essa figura. É muito louco isso. Mas isso é uma padronização, você tem que ficar esperto com tudo que padroniza, né? No fundo, as mulheres queriam... Mas tem padronizações positivas, né? Sim. Mas essa eu não diria que é a mais positiva, né? Porque, mas era meio que... Porque a hora que eu saio de uma empresa e vou para outra, e eu lembro isso tanto na Brasil Brokers quanto na própria Frema, não, o meu apelido é tal, se não estiver disponível na sua empresa, eu não vou trabalhar aí. O meu nome não importa apelido. Não importa. Né? E aí, como é que eu construo uma carreira uma carreira de longo prazo? Dentro disso que a gente estava falando da inteligência imobiliária, né? Porque eu peguei aqui, né, o que né,
qual bichinho que te picou dentro da Keller Williams, né? E aí eu coloquei aqui os 4 itens aqui. Eu acho que tem a ver com essas conexões que você foi falando, né? E para ficar evidente para as pessoas, né? Então, essa inteligência imobiliária, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? Os americanos dão aula já de atender o proprietário e está com todas essas preocupações. Aqui tem o parceiro de responsabilidade que você comentou, né? O accountability, né? E eu até anotei aqui uma palavra bem legal que eu gosto muito, que é brotherhood, né? Que é a irmandade, né? E no fundo esse parceiro de responsabilidade, ele é essa comunidade, essas pessoas que estão do seu lado, sempre te dando um apoio, não só para você fazer o que você tem que fazer, mas você lembrar, né, algumas coisas. E o ser humano, né, eu falo hoje, é aquela coisa, se simplesmente como pai a minha obrigação fosse dar aula e ensinar meu filho alguma lição, ele não ia aprender nada, né? Porque de fato mesmo o ser humano aprende com a continuidade, né? Então, ser pai, você é um amigo e você tá em comunidade, é você tá junto com o cara, porque não adianta você falar, né? Eu falei, assim, é utópico a gente pensar que eu vou falar pro cara uma coisa hoje, isso vai acontecer na vida dele se você não estiver do lado dando suporte diariamente, né? E, né, que é o que você falou lá, que é a pergunta de 5 anos, né? Então, fazer as pessoas pensarem, né? E isso realmente mexe na Keller Williams. E aí, acho que deve você falar, né? E aí me vem aqui os 4 modelos, né? A gente tem um livro que é o MRA, e eu estava ontem falando com o pessoal de marketing, o trabalho que a gente vai fazer. Eu catei o livro, né, para ele e falei, ó, o corretor tem algo aqui que ele não sabe que ele não sabe. E até ele começar a entender que ele não sabe, ele não vai usar isso aqui. E se ele não usa isso, ele vai continuar a ser esse corretor no mercado. E eu quero subir a performance desse cara. Então, aí fica a dica. Então, geração de lead, né? Porque realmente não é sobre gestor de lead na internet, essas coisas. É sobre, né, você gerar leads, né? Uma potência humana, uma capacidade de relacionamento, de gerar os leads. Aí vem o modelo da alavancagem, que é o último, estou falando por segundo aqui, mas é a parte organizacional, né? Então, que eu acho que para mim é o coração da Keller Williams, né? Liderança, e depois o corretor, como que você faz o seu negócio realmente tornar um negócio de recorrência, com uma renda passiva, né? Que aquela carteira de cliente ela tenha vida, né? E ela funcione. O modelo orçamental, e aí para mim eu deixei os 2 últimos aqui, não está na ordem, mas para mim é os 2 mais importantes, que é o modelo orçamental. Então, assim, quantos corretores de imóveis estão sabendo sobre como controlar o seu orçamento, né? Eu virei corretor com 19 anos, cara, tipo, ninguém fala disso. Existia orçamento. Até 2020, 2021, eu particularmente nunca conversei com nenhum corretor da empresa nossa lá sobre o orçamento do ano dele. E é uma doideira, e vem de uma cultura no Brasil que ninguém é preocupado com essa parte financeira. E como que você vai mudar o seu negócio se você realmente não tem um planejamento orçamental? Então, é algo para todo corretor dar atenção para isso. E o último, que é o modelo econômico. Então, o mercado ele é local, e economicamente falando, você precisa entender aonde você está, né, qual que é o nicho que você vai atacar, né, quanto tempo você demora para vender. Então, se você vai vender a área, tem um tempo. 3 anos para vender uma fazenda, você vai vender um apartamento de 200. Então, assim, entender economicamente como esse negócio funciona, né? E é nesses pontos que a Keller Williams faz a gente pensar, né? E aí até pra gente, pode falar. Deixa eu voltar um pouco aí, você falou do bichinho que me picou. Sim. E eu acho que quando a gente esteve lá em Dallas, primeiro a percepção de como nós temos tanta coisa para aprender, né? Talvez eu achasse que eu soubesse alguma coisa e na verdade ali caiu o pano e eu percebi que eu sabia muito pouco, né? Que por mais que eu tivesse já feito tudo o que eu fiz, era muito longe da qualidade e da maneira como estava construída uma operação que era posterior à abertura do escritório que eu fui dono, né? A Keller Williams é de 80 e pouquinho, a gente era de 70 e pouquinho. Ou seja, nós passamos nas mesmas épocas e tínhamos a capacidade de ter feito uma Keller Williams aqui no Brasil. Aliás, várias pessoas me perguntaram por que você vai trazer, né? Você vai pagar para ter uma tecnologia em vez de você foi lá, viu, e por que você não copia? Porque tem certas coisas que não são copiáveis, né? Primeiro, as pessoas não são copiáveis,
né? As pessoas que estão lá, quando você pega a qualidade das pessoas, de um Gary Keller, de um Jay Papasan, do Mark King, do Jay Abrams, do Bill Soteroff, do JP, da Lisette, de todo o pessoal com quem a gente acaba tendo contato, do Nuno e do Eduardo em Portugal, do Nuno Abreu, do Marcos Taurum. Quer dizer, você começa a ter um grupo de pessoas que trabalham da mesma maneira em 60 países diferentes e que um ajuda o outro. O Henry na Turquia, hoje a Turquia tem uma operação lá também de quase 3.000 corretores. Então, assim, tem uma inteligência, né, na somatória dessas pessoas aqui que você não vai fazer sozinho, porque ninguém tem sucesso sozinho, né? E aí naquele momento eu vislumbrei uma capacidade que eu nunca tive, que era de ajudar as pessoas a transformar a vida delas. E eu acho que isso é uma coisa que é assim sensacional, porque a questão não é o dinheiro, né? Até porque a gente vai morrer e não vai levar o dinheiro para lugar nenhum. Sim. Aliás, quando as pessoas morrem, o dinheiro cria mais problema do que solução, né? Para muitas delas. Então eu acho que a gente traz um conhecimento e uma maneira de pensar, principalmente uma maneira de pensar, que não é usual. E para mim a disrupção do modelo da Keller Williams está nas pessoas, em transformar as pessoas que já estão aqui em pessoas melhores do que elas são hoje. Né? Porque esse é o meu desafio, de na quinta-feira ser melhor que na quarta, e na sexta melhor que na quinta. Agora, eu não vou mudar, eu não vou melhorar 100% de um dia para o outro, mas eu vou melhorar um pouquinho todo dia. E aí quando eu faço isso, eu acumulo essas mudanças e vou tendo uma transformação. Então acho que essa é uma conversa que eu nunca vi acontecer em nenhuma imobiliária. Né? E que é uma conversa que, se eu, José Roberto, não sou melhor amanhã, eu, José Roberto, profissional, corretor de imóveis, não sou melhor amanhã. É transformacional, né? Total. Então, esse é o bichinho da Keller Williams, que é te fazer pensar. E aí a gente se conhece em abril, eu particularmente, né, graças ao senhor Emerson, né? É isso. Conectou a gente, falei que você estava em Portugal, e aí a gente tem aquela reunião na fábrica de chocolate, para não fazer propaganda deles aqui, né? Muito já bom. Fizemos da outra vez. Já, né? Como que é o nome mesmo? É só mandar um boleto para eles. É o Dengo, né? Mandar o boleto para A eles. gente esteve lá no restaurante da Dengo, na Faria Lima. E assim, queria que, né, a gente tem aí mais uns 10 minutos, se eu não me engano, então queria que ouvir de você, né? Porque no fundo eu com o Paulo, a relação que a gente montou, é óbvio que a gente é muito grato, né, por te conhecer, pela oportunidade, né, pelas visões, né, pelas mentorias, e eu acho que é muito pouco que a gente passou perto do que a gente vai viver, porque tem esse aqui, como eu já falei com o Paulo, a gente conversou outras vezes, né, é um negócio da nossa vida, então a gente fez todo sentido, tudo que eu fiz para estar aqui, né, enfim, e o Paulo também, então não existe plano B, seguir o plano A, porque não existe o plano B, né? E o plano A é esse aqui mesmo. Então eu queria que você falasse um pouco do momento lá que esse percurso, né? Porque foi abril, maio, junho e julho, né? Quando a gente fecha em agosto, assim, com o nascimento da Frema, a gente já estava incubado lá, a KW com você, né? E aí vem nesse percurso, ano passado a gente abre o Market Center, né? Enfim, todo o plano aí, expansão que a gente criou, e queria ouvir um pouco, né, da visão, assim, bem sincera, inclusive a visão sua, né, dessa empreitada, né, eu com o Paulo, e o quanto que a gente consegue colaborar e os planos que a gente está realizando junto. Aí. Eu acho que tudo que a gente fez só serve para colocar a gente onde a gente está hoje, né, para qualquer um de nós, né. Eu não tenho, né, a importância do que eu fiz na minha vida até hoje é me trazer até aqui com vida e com alguma bagagem para a gente poder desenvolver, né? Quando a gente começou a se conectar, e você contou da sua história, de já ter tido operações no concorrente, ter aberto, ter fechado, ter se desiludido, ter aprendido, né? Eu vi, obviamente, o potencial de alguém que falou para mim assim, poxa, eu gostei do processo, né? Então, assim, eu acho que primeiro valida a minha leitura, né? Então tem alguém que já teve em outros lugares e que olha uma proposta de valor e fala, poxa, isso aqui tem um valor diferente, né?
E aí tem a sua personalidade, tem a personalidade do Paulo, que logo em seguida você me apresenta, que tem uma somatória muito interessante de perfis comportamentais e de posicionamento, né? Você é um cara muito mais expandido, mais de falar, de se conectar com as pessoas. O Paulo é um cara mais racional, mais pé no chão, mais de números e tal. E essa junção dos dois mostra a possibilidade da gente ter uma construção de um caminho interessante, né? A própria vontade, né? Eu não me interesso para abrir uma franquia. Eu não quero ter uma franquia, eu quero ter uma operação de crescimento, né? E, obviamente, essa operação de crescimento passa por ter 1, 2, 3, quantas franquias você tiver, você e o Paulo, competência de abrir, né? Porque essa é uma coisa que eu ouvi na Keller Williams e que é verdade. Cada um vai fazer o que tiver vontade de fazer dentro da sua competência e da sua vontade, né? Porque querer é muito importante, mas se dedicar àquilo que você quer é fundamental, né? Eu acredito muito que a gente pode construir visões e pode se ver nos lugares, e isso vai ter uma força tremenda para que a gente chegue lá, mas a gente precisa construir os planos, né? Porque a visão e o goal, o objetivo primeiro é que a gente crie um plano de ação e que a gente vá trabalhar esse plano de ação. E eu tenho certeza, o universo conspira a favor de quem faz, né? E é uma questão de fazer. E vocês vêm fazendo. Acerta tudo? Não, ninguém acerta tudo, né? Eu acho que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Com certeza. Né? E é um processo, né? O importante é a progressão. E eu vejo que não só o compromisso de vocês, como a dedicação é grande, e isso é o que vai fazer a diferença. Sim. Então, a gente tem atitude, a gente tem vontade, a gente tem aprendizado e conhecimento, e também a humildade de estar sempre aberto a aprender mais, porque o mundo está mudando numa velocidade que, quando eu entrei no mundo para trabalhar, quando eu tinha, sei lá, de verdade, quando eu montei minha empresa e tal, a velocidade era X, hoje é X vezes 10, ou X elevado a 10. E aí a gente está numa corporação ou num movimento onde tem pessoas que têm entendimentos muito maiores do que os nossos em outros assuntos que vão nos favorecer por estar dentro desse grupo. Então, hoje, quando às vezes a gente precisa falar com alguém, né, se eu preciso de uma informação do mercado financeiro, eu procuro quem? Procuro alguém que entenda no mercado financeiro. Agora, com a estrutura que a gente tem, quando o Gary Keller toma a decisão de não ser mais usuário de tecnologia, para ser dono da tecnologia, porque ele sabe exatamente o que ele quer para fazer com que as pessoas que estejam com ele tenham mais produtividade e lucratividade, não só por tudo que ele já viu, porque ele é uma pessoa muito curiosa e que conversa e estuda o tempo inteiro, ele consegue desenvolver uma plataforma que não existe outra no mundo. E que quando você mostra para as pessoas, fala assim, não, mas tem isso, tem aquilo, o cara fala, tem. Até conversando hoje com o Roberto, meu filho, falando, óbvio, né, que é um projeto audaciosíssimo. Muito. Porque ele tem tudo, ele estava comentando de um curso que ele fez, do inglês, de marketing, falou assim, pai, para eu fazer o que eu faço dentro do Command, eu preciso de 4 softwares. Que eu faço tudo dentro de um só. E é um garoto de 19 anos, 20 anos, que está começando a ver isso, nem conhece muito a fundo. Muito talento, por sinal. Né? Então, o que a gente percebe? Sim. Que tem um potencial absurdo de desenvolvimento. E aquilo, né, para mim, né, o que me deixa muito contente é ouvir que, quando os outros pensam que a gente chegou num produto, a gente está só no começo. Exato. Fantástico. E isso tudo aqui que nós estamos fazendo é o começo de uma jornada. Sim. Né? E é uma jornada que, obviamente, o sucesso e a longevidade dela vai depender dos nossos esforços individuais. Né? E na reunião de sexta você falou uma coisa para mim, pro Paulo na mentoria, que foi muito importante, né? Porque a gente está no ano do ponto de execução, né? PE, o ponto de execução. E quando a gente falou disso, você comentou sobre, olha, deu até um branco aqui, mas você foi muito específico em falar o quanto que a gente tem que focar na liderança, né? Acho que sua frase foi
o futuro, o exponencial disso aqui está na liderança, né? E o Paulo lembra, né? Da fábrica de chocolate para frente, a gente começou a conversar, né? O ponto que realmente deu a virada de chave na minha cabeça, onde eu entendi que aqui, né, existiria uma plataforma para colocar o plano de crescimento que eu tinha na cabeça de pessoas para funcionar, né, foi o embasamento organizacional da empresa, né? Eu vi que existia uma plataforma de liderança capaz de multiplicar, porque o grande ponto que eu vivi foi o momento que eu vi que tudo aquilo que eu estava montando ia depender do Samuel pro resto da vida, e aí aquilo não era sustentável. E aí hoje, né, assim, eu falei pro Paulo na virada do ano o quanto que eu estava muito feliz, né, de principalmente conseguir olhar para as pessoas, né? Sábado a gente vai estar lá no camp com você, né, da KW. Tipo, eu estou muito feliz mesmo desse dia, porque no fundo a gente fez a conta lá, são 13 pessoas, mais famílias, filhos, né? E a gente poder olhar para essas pessoas e falar, caramba, essas pessoas não estão aqui por causa de grana, né? Eles estão aqui no movimento, eles estão aqui no mover, né? Então, cada um está entendendo o que cada um representa, como representa e o que essa representação vai levar a gente lá na frente, né? Então, na sexta-feira você falou isso e esse ponto da liderança naquela Williams é muito importante. Elas não estão por grana, mas o resultado vai ser muito bom se elas fizerem o que tem que fazer. Com certeza. Né? Gary Keller é conhecido como um dos poucos bilionários que criou muitos milionários à sua volta. Sim. Né? Porque é isso. Né? A gente tem que dar para receber e a gente tem que se preocupar com os outros para também que se preocupem conosco. Né? E dessa maneira de pensar, quando a gente está construindo um negócio desse que pode ser exponencial, que é exponencial, né? À medida que ele vai pegando as pessoas e encontra as pessoas certas, porque a liderança é parte fundamental do processo de proposta de valor que a gente coloca nas operações. A gente já foi, você viu como passa rápido, cara? Flui o negócio, né? É que a gente fala pouco, viu? Né? Assim, não gosta muito de falar, né? Não tem essa habilidade. Tô até seco. Toma uma água, mas queria agradecer aí todo mundo que ficou ao vivo, você que vai ver esse episódio inteiro ou vai ver o corte desse episódio. Continua conectado aqui no Cast com você. Segue lá o @José Federig, né, no Instagram. JRS Federig. JRS Federig, Paulo Molina, Samuel Dana. E a gente, antes eu falava uma coisa que eu não vou falar mais, então a gente está com você. Então a partir de agora é isso. Valeu. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Valeu, Samu. Obrigado, Paulo. Valeu. Isso aí.